Eu tinha 31 anos e entrei no pavilhão do Colégio Bethel num culto. Eu era professor e me sentei. E Art Lewis levantou-se, o professor do Velho Testamento, e recitou Mateus 6, 25 a 34. Só isso. Olhou para nós e recitou. Fiquei impressionado. Eu tinha 31 anos de idade e nunca vira ninguém na igreja recitar as Escrituras. Isso me perturbou muito. Me pôs numa trajetória de memória bíblica. E tudo o que quero fazer nessa simples mensagem é dar o meu testemunho e misturá-lo com o testemunho de Jesus sobre o valor de memorizar a Escritura. Estou pleiteando com vocês. Então aqui está o meu testemunho. Posso dá-lo em 8 frases sem exposição. Número 1. Memorizar a Escritura torna a meditação possível em ocasiões quando você não pode ler a Bíblia, e a meditação é o caminho para um entendimento profundo. Então, se você vai meditar na lei do Senhor de dia e noite, precisa ter um pouco dela na tua cabeça. Número 2. Memorizar a Escritura fortalece minha fé, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E isso acontece quando estou ouvindo a palavra em minha cabeça. Número 3. Memorizar a Escritura molda o jeito como vejo o mundo, conformando minha mente ao ponto de vista de Deus. Em tudo. Número 4. Memorizar a Escritura torna a palavra de Deus mais prontamente acessível para vencer as tentações do pecado, pois os avisos e as promessas de Deus são a maneira como vencemos as mentiras enganadoras do diabo. Número 5. Memorizar a Escritura protege a minha mente, tornando mais fácil para mim detectar erros. E o mundo está cheio de erros, porque o Deus deste mundo é um mentiroso. Número 6. Memorizar a Escritura me capacita a golpear o diabo na face, com uma força que ele não pode resistir, para proteger a mim mesmo e a minha família de seus ataques. Com o que você está golpeando ele? Ele é milhões de vezes mais forte que você. E ele te odeia. E a sua família, e o seu casamento, e essa igreja, e Deus. Como alguém anda por este mundo dominado pelo diabo, sem uma espada na mão, eu não compreendo. Memorizar a Escritura fornece as mais fortes e doces palavras para ministrar a outros necessitados. Você já foi pego de surpresa por alguém em necessidade? Você não precisa ser pego de surpresa. E finalmente, número 8, memorizar a Escritura fornece a base para o companheirismo com Jesus, porque Ele fala comigo aqui e em nenhum outro lugar. Sujeitos religiosos, judeus e outros religiosos sempre memorizaram as Escrituras. Então Jesus olha bem para eles, com suas mentes transbordando de Escrituras do Velho Testamento, e ele diz: a palavra de Deus não habita em vós, porque não credes em mim. Então, a habitação das Escrituras na mente e no coração, claramente, é mais do que memorizar as Escrituras, porque o diabo memoriza as Escrituras. E não precisa se esforçar tanto quanto eu, provavelmente. Mas o que significa? Significa a habitação da palavra de Jesus em nossos corações. A habitação da palavra de Jesus em nós significa isso. Significa que as palavras de Jesus criam raiz e produzem o fruto da fé em santidade. É isso que significa. Quer dizer que elas criam raiz e produzem o fruto de fé em santidade, fé em obediência.
Então, o crer e a habitação da palavra nele são colocados juntos. Se a palavra está habitando, estás crendo. Significa, em segundo lugar, ou como parte disso, que a palavra está em casa em você. O que isso significa? Significa, a palavra está entrando, Jesus falando, está entrando, está procurando, e não está encontrando um lar, então está partindo. Não encaixa, não pertence, não está em casa. Não tem espaço para ela, não é bem-vinda. É como um estrangeiro indo a um lugar racista. Todo mundo encarando, o que estás fazendo aqui? Tu não pertence aqui. E a palavra, então, vai embora. Como os 3 primeiros solos. Tentais me matar porque minha palavra não encontra lugar em vós. Então, tiro a conclusão. Quando a palavra está habitando, ela tem um lar aqui. Estamos tirando coisas do caminho, movendo a mobília do lugar, fazendo espaço para a palavra de Deus aqui, para que tenha um lar. Construímos uma sala para ela, ou fazemos uma cama em cada sala, ou seja, como quiseres fazer a analogia. Ela vai ter um lar aqui. Ou não está habitando em nós. E em nossas orações, elas serão sem efeito. Outra observação. Ela cria raiz e produz fruto. Então, quando a verdade da sua palavra está habitando aqui, ela santifica. Ou seja, nos faz santo, nos faz mais como Jesus, nos muda. Onde a palavra de Deus não estiver nos mudando, não está habitando. Então, é o bastante sobre o que Jesus queria dizer por habitação. A suma é, a habitação da palavra de Jesus significa, ela cria raiz e produz o fruto da fé e santidade, ou santificação, ou obediência. Agora, por que ela tem esse efeito? Segunda pergunta, por que ela tem esse efeito? E existem pelo menos 3 razões no Evangelho de João para isso. Primeira, as palavras de Jesus são as palavras de Deus. Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Você tem as palavras de vida eterna. Quando te ouvimos, a vida acontece para sempre. Ninguém mais tem palavras assim. Número 3, terceira razão porque tem esse efeito de fé para a santificação. Ela vence o diabo. Nós temos um inimigo sobrenatural. Tenho sido comovido por isso, porque nas minhas preparações, passei de novo por aquele verso no fim de 1 João. O mundo todo jaz debaixo ou no poder do maligno. E me atingiu como nunca que o mundo está absolutamente indefeso contra o diabo. Eles têm 0 defesas contra o sobrenatural poder do diabo. E ele os odeia. Odeia o casamento, odeia as pessoas, odeia Deus, odeia as igrejas, odeia você. E sem a palavra de Deus, nós temos 0 defesas. Nenhuma. Acreditas nisso? Nenhuma. Ele é chamado de Deus desse mundo, por um motivo. Ele governa absolutamente, exceto onde a providência de Deus o restringe. E creia-me, a providência de Deus o está restringindo para valer em todos os lugares. E ninguém sabe que misericórdia está gozando quando o sol nasce. Ou essa nossa terra fica inteira outro dia. Deus criou você com um cérebro. Não precisava.
te criou com uma consciência, com uma vontade, emoções, pensamentos e o modo como Ele ordena que Cristo seja magnificado pela sua palavra é que haja uma conexão criada com essas palavras e esse cérebro. E então com essa vontade e esse coração. Se você tentar fazer isso e nunca ler, e não há nenhuma conexão entre o significado dessas palavras e teu cérebro, tem zero efeito na sua vida. Medita na lei do Senhor dia e noite. É porque uma conexão é estabelecida. E pela conexão do significado de Deus na sua palavra santa e minha construção desse significado no meu cérebro e seu efeito sobre minha vontade e meu coração, sou mudado pelo uso do Espírito Santo desse processo aparentemente natural para a nossa mudança. Então, a minha resposta, o que isso tudo tem a ver com memorizar as Escrituras é essa. Quando memorizamos as Escrituras, nós fazemos essa conexão entre isso e isso e isso, de modo mais constante, mais profundo e mais transformante. Arrisco a dizer, realisticamente, nada pode substituí-la. Nada pode substituí-la. Memória bíblica. Em fazer aquilo para que foi designada. Forjar uma conexão entre isso e isso e isso. Vocês vão afundar, amigos. Afundar no casamento, afundar na paternidade, afundar na solidão, afundar nos estudos. Se estás estudando, vais afundar. Se apenas ouve as vozes das circunstâncias que são dadas nos teus problemas. Porque elas falam tão alto. E não tem nada de bom para dizer. E Deus tem. Esse é um livro bem grosso. Ele tem tantos feitos maravilhosos e tantos pensamentos para com seus filhos, centenas e centenas de pensamentos para com seus filhos. Eu os proclamarei e falarei deles, porém são mais do que possam ser contados.